Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, você aqui da nossa amada Diocese de Formosa, no estado de Goiás, e você também que nos acompanha de outros lugares. O nosso bom dia carinhoso para você neste domingo, dia do Senhor, hoje 24 de setembro. Desejo que você tenha uma santa e abençoada participação na Santa Missa de hoje. Quero compartilhar com você o tema litúrgico acerca do sal, que é um sinal de sabedoria. Com o pão e o vinho, a água e o óleo, o sal é um dos elementos que a liturgia usa na celebração dos sacramentos. O sal é elemento que entra no batismo, também como rito facultativo. Seu sentido, porém, é repleto de lembranças ligadas à nossa vida. O sal ressalta o gosto dos alimentos, e comida sem sal deixa o paladar com certo desgosto, ou se tiver problemas de saúde. O sal é para o gosto o que a luz é para a visão. Por muito tempo, quando não existia frigoríferos, os alimentos eram preservados da corrupção por meio do sal. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, apresenta fatos que destacam o valor do sal. O profeta Eliseu transforma água ruim em água potável, jogando nela um punhado de sal. 2 Reis 2, 19, 22. Em Levítico 2,13 aparece: em qualquer oblação que ofereceres, porás sal. Jamais deixarás faltar o sal da aliança do Senhor às ofertas. Em todas as ofertas oferecerás sal. Com a vinda de Jesus, o sal torna-se símbolo do Espírito Santo. O ressuscitado anuncia a presença e atuação do Espírito na vida dos discípulos enquanto tomavam sal juntos, palavras traduzidas com durante uma refeição. Atos 1,4. O mesmo Jesus usa o simbolismo do sal. Lembremos do que ele disse aos discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. O evangelista Marcos, na passagem paralela, escreve: todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Marcos 9, 49 e 50. Com esse sentido evangélico, o sal entra na celebração do batismo. Depois da entrega da luz, o ritual acrescenta qual rito complementar opcional: a entrega do sal. Quem preside diz: vós sois o sal da terra, disse Jesus. Pede-se que a mãe coloque um pouquinho de sal na boca da criança. Pequeno gesto para ressaltar que o cristão é chamado a ser sal na vida, isto é, a ter a capacidade como dom de Deus de dar sentido cristão à vida e nela ser sinal da presença divina, no agir como discípulos de Jesus. O gosto dado pelo Divino Espírito, então, manifestar-se-á sempre mais, e os cristãos terão a capacidade de colaborar para preservar o mundo da corrupção, do pecado e da morte. Por isso, é preciso pedir que o Espírito mantenha nossas vidas repletas do sabor
da divina sabedoria. Efrém, o sírio, um santo poeta do século IV, em seus hinos canta: Feliz meu Senhor, aquele que se torna sal da verdade nesta geração. Sem o teu sal, todas as sabedorias são sem sabor. A alma é o sal do corpo e a fé o sal da alma, pois que a alma é conservada pelo meio dele. Bendita seja a tua conservação. Sal da terra e luz do mundo, diz Jesus em Mateus 5, 13 e 14. Assim, ele definiu seus discípulos e a missão a eles conferiu. As imagens evangélicas do sal e da luz, embora se refiram indistintamente a todos os discípulos de Jesus, são particularmente significativas se aplicadas aos cristãos leigos e leigas da Igreja. Expressam sua inserção profunda e participação plena nas atividades e situações da comunidade humana e, sobretudo, falando da novidade e originalidade de uma inserção e de uma participação destinada à difusão do Evangelho que salva. Portanto, prezado ouvinte, fica para nós a mensagem desta manhã acerca deste simbolismo do sal. Eu acho bonita esta comparação do sal ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo ele dá vida, ele dá sabor à nossa vida. E o sal, enquanto elemento da natureza, tem esta propriedade. E o Espírito Santo é este sal, este sabor que inunda a nossa vida, que nos faz ser diferentes, que nos faz ser generosos. E nesta última passagem aqui do nosso livro, citando um texto aqui da nossa Conferência do Brasil, acerca dos fiéis batizados, que nós chamamos de leigos, não porque não sabe nada, mas são aqueles que estão por fora da hierarquia da igreja, mas que é a igreja enquanto expressão humana, dentro do mundo, dentro das realidades, para salgar este mundo, salgar esta vida. O nosso mundo está triste, o nosso mundo está perigoso, ele está, de certa forma, medonho. E nós batizados, todos os batizados, leigos que estão dentro das realidades, precisam ser agentes da esperança, agentes do amor, agentes da fé. Que bom, prezado ouvinte, estar com você nesta manhã de domingo. Daqui a pouco, você certamente vai despertar para ir à Santa Missa e assim ter esse encontro maravilhoso com Jesus e com os irmãos. Que o seu dia seja um dia na luz, um dia com a família, um dia de muita paz, de muita serenidade e de muita fé, pois o mundo precisa de homens e mulheres de fé para vencermos todas as misérias esquisitas que estamos vivendo nesses tempos obscuros de corrupção, de mentira e de quebra da liberdade. A segunda leitura da liturgia deste domingo é Filipenses capítulo 1. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, diz o apóstolo Paulo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo deixa para nós esse texto de sabedoria para vivermos neste domingo. O apóstolo não tem medo da morte, ele é resolvido quanto a esta questão. E ele entende que viver nesta vida é um lucro. Isto nos ensina profundamente
enquanto estamos neste mundo, porque nós somos um povo escatológico, um povo que espera pelo fim, que espera pela visita de Deus em nós através do processo da nossa morte. A morte é uma realidade muito certa, que não podemos escamoteá-la nem sentir que ela não faz parte deste processo da nossa vida. É muito complicado para um pagão compreender a vida, pois sem Deus, sem este olhar de fé, qual o sentido da vida, senão uma triste realidade, sem uma significação que possa dar guarida e sentido à existência neste mundo. Para quem não tem fé, viver é muito doloroso, é muito difícil. Daí, meu dileto ouvinte, devemos ser agradecidos ao nosso Deus pelo dom da fé que Ele nos deu, que Ele nos outorgou através do santo batismo. Nós devemos agradecer muito, muito, muito aos nossos pais, aos que cuidaram de nós, que nos levaram até o altar de Deus. E muito mais os adultos, aqueles que viviam uma vida extremamente distante de Deus e de repente alguém lhe evangelizou. Quantas e quantas pessoas que não tinham nada de fé e de repente, depois dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 ou mais anos, descobre a beleza da fé e aí pedem o batismo. E o Espírito Santo alegra seus corações. Isso não tem como pagar a conversão, a mudança de vida, esse entrar nos pórticos da alegria que o Espírito Santo coloca em nós. Daí que os cristãos resistem com firmeza aos momentos de grande perseguição, de grande sofrimento. A gente vive isso no mundo de hoje. O mundo não está um lugar seguro para as vidas. Nós vivemos a insegurança, vivemos as incertezas, inclusive aqui no Brasil. Qual a certeza que nós temos? No momento está muito ofuscado. A gente não sabe para onde estamos indo. Não sabemos o que vai acontecer. Mas se a fé está arraigada no coração, com certeza nós vamos viver tranquilamente as provações que vierem, com esta alegria do sal batismal que nós recebemos. Nós não temos medo, pois Jesus é para nós o mestre divino da coragem, da compreensão, da fidelidade. Os tempos são difíceis, nós precisamos aprender a viver com pouco, viver uma vida modéstia, uma vida modesta, uma vida de simplicidade, uma vida de fé. Que este domingo traga ao seu coração, da sua família e à sua casa, a alegria do ressuscitado que nos enceta na coragem do caminho de Deus. Amém. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade, que nos socorre em todas as nossas fragilidades e dificuldades. Abençoa, Senhor, o ouvinte do programa Oração da Manhã e conceda-lhe a graça da paz, a graça da bênção, a graça da cura, a graça da alegria em Ti, Senhor. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Sejamos luz de Deus e sal da terra neste mundo e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.